Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso do Word do Office 365. Você já deve ter acompanhado a minha primeira aula, em que eu descrevo o conteúdo, a segunda aula do professor Cláudio, onde ele fala um pouco sobre a introdução do treinamento. Se você não assistiu ainda, então assista o vídeo, o link está aqui no comentário, na parte de baixo desse vídeo. Se você observar, eu tenho aqui o conteúdo programático do nosso treinamento. Então, o professor Cláudio ele falou sobre os modelos, o controle de janela, e agora é minha vez de falar sobre a faixa de opções e seus recursos e a instrução Hand. É uma instrução muito bacana, se você não teve oportunidade ainda de conhecer, essa aula vai ajudar a você. Na aula passada, o professor Cláudio utilizou o Word Online. O Word Online é aquela versão gratuita do Word. Dessa vez, nós vamos utilizar o Word do pacote 365, porque você vai ver uma mudança, nós vamos ver a faixa de opções de uma forma completa. Para que você possa ter acesso a isso, você terá que fazer o login lá no portaloffice.com e a partir do login no portaloffice.com, você vai encontrar o ícone do seu Word. Quando clicar sobre o documento do Word, nós vamos abrir o editor de textos na edição aqui no browser para edição online. Lembrando que essa versão é independente da estação que você está utilizando. Qualquer computador com acesso à internet você vai conseguir aí fazer o acesso a ela. Então vamos carregar o documento em branco. Demora um instantinho, uma nova guia é aberta no seu navegador e esta guia traz algumas características. Vamos começar pela descrição da faixa de opções. Se você já trabalha com o Word, então você já conhece a faixa de opções. Se esse é o seu primeiro contato com o Word, então você ainda não conhece. E a faixa de opções é essa grande faixa aqui na parte superior que traz os botões para que você possa utilizar o Word aí dentro do seu browser. À esquerda, na parte de cima, nós temos a lista de serviço da Microsoft. E quando clicamos sobre esse botão, podemos alternar entre os aplicativos do pacote Office. O Outlook, o OneDrive, o Word, o Excel, PowerPoint, entre outros recursos. Se você quiser fechar, basta clicar novamente ou pressionar a tecla ESC. Aqui o logotipo do Word, o seu usuário e a pasta que você está utilizando. Quando nós estamos logados lá na nossa conta do portaloffice.com, você tem acesso ao OneDrive. Se eu clicar então aqui neste ícone e abrir o OneDrive, vou visualizar as pastas ou aquelas pastas em que eu tenho documentos. Aqui você pode criar uma pasta e salvar o seu próprio documento. Então vou voltar, vou fechar e vou abrir novamente um documento em branco. Outra característica da parte superior é a possibilidade de alterar o nome do documento. Nós não precisamos salvar esse documento para alterar o seu nome. Basta clicar sobre o nome do documento e na sequência dar o nome para ele. Por exemplo, aula 3, Alessandro, e aí eu vou falar sobre o Hand e faixa de opções. A partir desse ponto, esse documento já está salvo na minha pasta do OneDrive. Se você quiser ver a faixa de opções simplificada, para ficar muito parecido com o Word Online, basta clicar nesse botão e você vai ver uma mudança da sua faixa de opções. Ela será exibida de forma simplificada. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a faixa de opções inteira. A faixa de opções, ela reúne em cada guia. As guias são esses itens que nós clicamos aqui na parte superior para escolher os comandos. Então, para cada guia, nós temos um conjunto de comandos similares àquilo que ele faz. Por exemplo, a guia exibir está relacionada às formas em que eu vou exibir o meu documento durante o processo de edição. A guia página inicial é onde você vai encontrar a maior parte dos recursos de formatação do Word. E cada guia é dividida em galerias. Se você observar, a primeira galeria aqui da página inicial chama-se Desfazer. A segunda galeria chama-se Área de Transferência. Depois nós temos uma galeria fonte e uma galeria parágrafo, sendo que a galeria fonte e a galeria parágrafo têm uma diferença entre elas. Esse botão aqui, se você observar, quando clicamos sobre ele, uma caixa de diálogo de formatações de parágrafo é exibida. Lá no Word Desktop existe praticamente uma opção dessa, um assistente para cada galeria. Algumas não têm. Estilos são estilos pré-configurados que você pode aplicar ao seu documento.
Os estilos são ótimos para que você possa fazer uma formatação rápida e completa do seu documento utilizando apenas estilos pré-configurados. Digamos que você tem vários tópicos aí no seu capítulo e você quer formatar todos de uma vez. Para fazer isso, você aplica um estilo e faz a formatação no estilo. Tudo aquilo que você alterar do seu estilo padrão será refletido automaticamente naqueles parágrafos formatados com aquele estilo. É muito interessante. Se der tempo, nós vamos falar sobre isso no decorrer desse curso. A galeria editando possui recursos como localizar e substituir. E uma galeria que você vai encontrar no seu Office 365 é a guia Ditado, onde podemos ditar para o Word o texto em vários idiomas diferentes. Podemos visualizar, aqui ele define qual idioma que eu posso visualizar os idiomas, mas aqui eu posso ditar em vários. Pois bem, essa é uma visão geral da guia página inicial. É aqui na galeria fonte que nós vamos encontrar os recursos de formatação de fonte. É na galeria parágrafo que vamos encontrar os recursos de formatação de parágrafo que veremos no nosso treinamento. Quando clicar sobre a guia inserir, teremos a possibilidade de inserir recursos que não fazem parte do nosso documento. Um exemplo, tabelas, imagens, imagens online, suplementos para o Word. Note que há várias galerias aqui, só que essas galerias elas têm recursos restritos que você não encontra, como você não encontra lá na versão desktop. Por exemplo, número de página, você tem lá um botão específico para isso lá no Word Desktop. Então eu posso inserir símbolos, posso inserir emojis, olha só. Então eu já consigo inserir emojis a partir do meu próprio botão na galeria emojis na guia inserir. Quando você estiver trabalhando com o Word, comece a chamar os objetos pelo seu nome, guias, galerias, botões. Isso vai facilitar o entendimento, principalmente quando você estiver conversando com um técnico. A guia Layout de página está relacionada à formatação da sua página e com certeza essa guia tem muito menos recursos do que a versão desktop. Um exemplo, configurar página nós só temos 3 botões, margens, orientação e tamanho. E na galeria parágrafo, esta guia é complementar à guia parágrafo que nós temos na página inicial. Ao invés de colocar tudo numa galeria única, a Microsoft separou essa galeria de página, parágrafo, aqui dentro de layout de página. Temos também as referências. As referências é possível inserir uma nota de rodapé, uma nota de fim de documento, mas não é possível inserir, por exemplo, um sumário, como nós fazemos na versão desktop. A Microsoft tem trabalhado constantemente em melhorias no pacote Office 365. E isso se reflete nas atualizações em que ela tem disponibilizado para os seus usuários. Pode ser que no momento em que você esteja assistindo a esse treinamento, já tenha aparecido outros recursos aí no documento. Isso é causado por essas constantes atualizações que a Microsoft tem feito. A guia Revisão está diretamente relacionada com a revisão do seu documento. Revisão de textos, contagem de palavras, inserção de comentários, tradução de textos. Então tudo isso pode ser feito utilizando os botões de cada galeria correspondente. A guia Exibir, como já disse, envolve a forma de mudar o layout da visualização do seu documento. E nós temos um botão aqui chamado Leitura Avançada. Você não tem esse botão Leitura Avançada lá na versão desktop. Temos aqui a guia Ajuda. A guia Ajuda, ela possui poucos comandos, um de ajuda para o Help, comentários, em que você pode fazer comentários ou enviar para a Microsoft pedidos de auxílio para algum erro, provavelmente, ou sugestão, e acessibilidade, como fazer para tornar o seu Word mais acessível. Uma dica interessante para você é o recurso Diga-me. Quando clicamos sobre o Diga-me, você pode dizer com poucas palavras o que você quer fazer e um assistente totalmente novo da Microsoft vai dizer o que você pode fazer e como você pode fazer. Vamos escrever aqui tabela. Basta clicar tabela e ele já me sugere se eu posso inserir a partir do desenho de uma tabela ou eu posso inserir uma tabela a partir de uma caixa de diálogo de um assistente. Se você quiser imagens, então eu posso vir aqui e colocar imagem. E ele vai me trazer recursos de imagem. Se você colocar algo que não existe, por exemplo, sumário, vamos colocar aqui sumário.
você vai ver que ele não encontra, mas ele direciona o help para que eu possa abrir o aplicativo da área de trabalho e usar o sumário normalmente. Junto dessas guias nós temos ainda o botão compartilhar e comentários, sendo que comentários, a forma com que a versão online trabalha com comentários foi adaptada agora para a versão desktop. Então agora nós temos comentários e anotações nos mesmos documentos. A guia arquivo tem um outro nome. Ela não se chama guia arquivo. Muitos podem até falar isso. Você vai encontrar na documentação a guia arquivo com o nome de botão Backstage. Quando clicamos sobre o botão Backstage, vamos encontrar, por exemplo, opções de visualização de informações do documento, onde podemos visualizar os históricos das versões. Se você tem um documento, se você está editando ele na nuvem, a cada alteração o Word está salvando esse documento. Digamos que por algum motivo você perdeu parte do seu texto ou você fez uma edição e não percebeu. Através dos históricos de versão, você consegue voltando esses históricos até encontrar a informação e até restaurar esse documento naquele ponto. Você ainda pode proteger seu documento, abrir o aplicativo na área de trabalho. Na guia novo, podemos criar um documento em branco ou utilizar modelos pré-configurados. Podemos abrir documentos existentes, sendo que esses documentos que aparecem aqui na lista são documentos da minha área lá do OneDrive. Eu posso salvar como, eu posso pegar esse documento que está em edição e salvar como uma cópia online. Eu posso renomear, eu posso baixar uma cópia para que eu possa fazer a edição no meu computador. Posso baixar ainda como PDF ou ODT. Um arquivo ODT é aquele arquivo em que você consegue abrir, por exemplo, no OpenOffice ou outros editores de texto gratuitos. E onde está o botão salvar? O botão salvar não existe porque esse salvamento está sendo feito na nuvem e de forma contínua. Transformar, você pode transformar o seu documento em uma página web, você pode imprimir o seu documento, você ainda pode compartilhar e você pode ver informações a respeito do Word. Todas essas informações, todos esses recursos, você verá boa parte deles neste treinamento. E como eu prometi, existe uma instrução muito interessante que você pode utilizar na edição dos seus documentos. Como nós vamos trabalhar com muito texto nesse curso, o ideal é que você não perca tempo copiando textos. Se bem que eu recomendo que você digite textos no Word para que você possa pegar agilidade no processo de manuseio do teclado. Quanto mais você digitar, mais ágil você vai ficar e vai criar documentos mais rápidos. A instrução que eu vou ensinar agora, ela é utilizada justamente nas minhas turmas de treinamento para evitar que a turma fique digitando muito conteúdo. Digitar conteúdo durante um curso é perda de tempo, convenhamos. Então vamos lá. Igual, rand, e vou abrir opções, abrir parênteses. A instrução rand tem dois argumentos. O primeiro é o total de parágrafos que eu quero. Se eu colocar aqui a vírgula e o número 1 e fechar parênteses, eu estou dizendo que no segundo argumento eu quero uma frase. Lá no final do parênteses, sem dar espaço em lugar nenhum, vou pressionar o Enter. Após pressionar o Enter, observe que a instrução rand inseriu um texto. Esse texto foi tirado do site Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, isso mesmo. Ele gera textos aleatórios, não tem sentido nenhum, mas que você pode utilizá-lo aí para praticar conteúdo. Vamos fazer algo diferente. Vou apagar esse conteúdo e vou digitar igual, rand, abrir parênteses, quero colocar 10 parágrafos, vírgula, com 5 frases cada um. 10,5 e vou fechar parênteses. Ao pressionar o Enter, você vai ver que esse comando vai ser alterado e eu vou agora inserir 320 palavras. Se você observar aqui na parte de baixo, nós temos o total de palavras do documento. Se eu for para o início e rolar a tela, você vai ver que não foi o suficiente para gerar mais de uma página de texto. Mas, a partir desse momento, eu poderia selecionar os textos e praticar recursos de formatação, como aplicação de negrito, aplicação de itálico, aplicação de alteração do tipo de fonte. Então perceba o dinamismo que essa instrução pode nos causar, pois eu posso ser mais produtivo praticando os conceitos sem me preocupar em digitar conteúdo. Então observe que a instrução rand ela pode ser muito bem utilizada para esse tipo de recurso. Vamos lá, vou selecionar todo o texto, vou dar um delete
E vou escrever aqui para você, igual rand. O primeiro argumento, então, aqui, eu vou colocar x, y, sem espaços, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom desse meu documento para você. Eu aumentei o zoom do browser, vamos exibir aqui e vamos aumentar o zoom para 200%. O primeiro argumento, x é igual ao número de parágrafos. E y é igual ao número de linhas ou de frases por parágrafo. Com isso, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ser bem mais produtivo em acompanhar este treinamento e outros treinamentos de Word que você vai fazer. Eu acentuei aqui a palavra parágrafo errado e ainda bem que existe a correção ortográfica aqui no nosso Word. Fica bem mais fácil de fazer aí a correção. Então é isso, pessoal. Esta é a minha aula do curso do Office 365 do Word Online. Nós vamos trabalhar com recursos dessa poderosa ferramenta que está à disposição para você que é assinante do Office 365. Se você não é assinante do Office 365, fique tranquilo, você vai conseguir acompanhar os recursos desse treinamento, com exceção de um ou outro botão que você não vai ver na sua faixa de opções simplificada. Mas no geral, você vai conseguir ter um bom aproveitamento nesse curso. Professor Cláudio, muito obrigado por você estar participando desse treinamento, obrigado pela aula anterior e já estou ansioso para assistir aí a sua próxima aula também sobre esse aplicativo fantástico que é o Word. Pessoal, um grande abraço e não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Grande abraço!